Pessoal, bom dia. Vamos para mais um conteúdo, né? O último conteúdo de gramática, né? Do terceiro ano. Vão me perdoar aqui a questão da gravação, porque eu tô sem o tripé e eu tô segurando aqui o celular com a mão e ele tá um pouco... Mas tudo bem, o importante é gravar a aula, né? Então, colocação pronominal, gente, quando fala-se de colocação pronominal, estamos falando da colocação dos pronomes oblíquos que se colocam, se posicionam antes, no meio e depois do verbo. Então, para essa colocação pronominal, temos algumas regras, né? Os pronomes oblíquos átonos, mi, ti, si, li, o, a, nos, vos, os, as, lis, podem ocupar 3 posições em relação aos verbos. Observe aqui no exemplo. Não me ofertaste flores ontem. Aqui você percebe que o me vem antes do verbo. Ofertar-me-ás flores amanhã. Observe aqui o pronome no meio do verbo, né? Bem no meio, ofertar e as, né? O verbo aí no futuro do presente. Então, ofertar-me-ás flores amanhã. E aqui tem, por fim, o pronome oblíquo depois do verbo. Oferta-me flores hoje. Então, para isso, tem algumas regras e tem alguns nomes que nós chamamos, que é a próclise, a mesóclise e a ênclise. Então, vamos lá, a próclise. Gente, o que é a próclise? É quando o pronome vem antes do verbo. Isso é próclise, pronome antes do verbo. Entendam bem isso. Quando é que ocorre a próclise? Diante de palavras negativas, ninguém, jamais, nada, nunca. Essas palavras negativas, elas são palavras de atração, ou seja, elas atraem a próclise, atraem o pronome para perto de si, certo? Nesse caso, ocorrendo a próclise, porque o pronome vem antes do verbo. Então, quando tiver essas palavras negativas aqui, sempre é fator de próclise, sempre chama o pronome para perto de si. Observe, não lhe perguntei isso. Observe aqui o não, que é uma palavra negativa. Trouxe o pronome oblíquo para perto de si. Não lhe perguntei isso. Nesse caso, o pronome lhe veio antes do verbo. Aqui é uma próclise obrigatória, gente. Nesse caso aqui é próclise obrigatória. Por quê? Porque essas palavras negativas, elas atraem o pronome oblíquo para perto de si, ocorrendo a próclise. Certo? Jamais me disseram tudo. Observe a palavra negativa jamais, que é um fator de próclise, e trouxe o pronome para perto de si, ocorrendo a próclise, né? O pronome veio antes do verbo. Observe, jamais me disseram tudo. Ninguém se deu ao respeito na reunião. Ninguém também, né? Uma palavra negativa. Atraiu o pronome para perto de si, ocorrendo a próclise, né? Pronome antes do verbo. Quando é que também ocorre próclise, gente? Diante dos pronomes substantivos, algum, algo, tudo, poucos, muitos. Gente, isso aqui é fator de próclise, ou seja, a próclise obrigatória. Quando a próclise é obrigatória, ocorrendo essas condições aqui, diante de palavras negativas, diante de pronomes substantivos, não pode ocorrer a ênclise, só pode ocorrer próclise, ou seja, o pronome tem que vir para antes do verbo. Alguém nos viu perto da escola. Gente, essa frase não poderia ser assim. Alguém viu-nos perto da escola. Não, porque essa palavra aqui, alguém, é um pronome substantivo e ela atrai o pronome oblíquo para perto de si, ocorrendo a próclise, ou seja, pronome antes do verbo. Algo nos emocionou naquela festa. Algo, um pronome substantivo que traz o pronome oblíquo nos para perto de si, ocorrendo a próclise. Próclise, o pronome antes do verbo. Outro fator de próclise, quando é que ocorre próclise obrigatória? É diante das palavras que, qual, se, quando, como, onde, por que separado, por que junto e quanto, né?
Algumas palavras aqui são pronomes relativos, né? Então, também é fator de próclise, trazendo o pronome para perto de si. Falarei com quem te convidou. Te é o pronome oblíquo, que vem antes do verbo convidou, porque tem uma palavra atrativa aqui, o quem, né? O quem, pronome relativo. Se me deixarem falar, direi tudo. Se, é o se, né? O advérbio. Então, aliás, advérbio não, a conjunção condicional. Se me deixarem falar, direi tudo. O se trouxe o pronome me para perto de si, ocorrendo a próclise. Próclise, pronome antes do verbo. Outro fator de próclise, gente, é diante dos advérbios em geral. Todos os advérbios também são fatores de próclise, eles trazem o pronome para perto de si, ou seja, pronome antes do verbo. Ontem me telefonaram. Gente, essa frase não poderia ser assim. Ontem telefonaram-me. Não pode. Por quê? Porque o ontem é uma palavra atrativa que traz o pronome para perto de si, ocorrendo a próclise. Realmente, a encontrei presa. A, que é o pronome oblíquo, veio porque tem a palavra realmente atraindo esse pronome para perto de si, ocorrendo a próclise. Outro fator de próclise, gente, é diante de palavras exclamativas, interrogativas e optativas. Observe aqui, frases exclamativas, frases interrogativas e optativas. Quantas frutas se estragaram hoje? Aliás, quantas frutas se estragaram hoje? É uma frase exclamativa e, portanto, coloca o pronome antes do verbo aqui, ó. Pronome se antes do verbo estragaram. Por que te irritas? Também uma frase interrogativa, que o pronome veio antes do verbo irritar, certo? Ocorrendo a próclise. Que Deus te abençoe, né? Um desejo. Te abençoe, ou seja, o pronome antes do verbo ocorrendo a próclise, porque é uma frase que exprime desejo. Outro fator de próclise, gente, é diante de gerúndio precedido da preposição em. Observe, em se tratando de estudos, prefiro língua portuguesa. Quando tem o verbo no gerúndio, gente, são os verbos terminados em NDO. Falando, cantando, sorrindo, tratando, pagando. Quando tem a preposição em, há também a próclise, né? O pronome tem que vir antes do verbo no gerúndio. Em se tratando de estudos, prefiro língua portuguesa. Outro fator de próclise diante da conjunção subordinativa. Confesso que a ajudei bastante. Aqui uma conjunção subordinativa substantiva, o que também é um fator de próclise que traz o pronome oblíquo para perto de si, ocorrendo a próclise, certo? Embora outra conjunção subordinativa, concessiva, embora me dissessem a verdade, nada mudaria. Também é fator de próclise e atrai o pronome para perto de si, ocorrendo a próclise, certo? Gente, vamos lá para a mesóclise. O que é a mesóclise? A mesóclise é quando o pronome está no meio do verbo. Né? O verbo, geralmente, verbo no futuro do presente e no futuro do pretérito, é que ocorre a mesóclise. Observe com verbos no futuro do presente. Dar-te-ei, meu amor, quando quiseres. Lembrando que essa forma de escrever, né, já é uma forma meio arcaica. A gente nunca escreve assim, né? Ou a gente usa a ênclise ou a gente usa a próclise, né? Mas quase nunca a gente usa a mesóclise. Mas a regra diz, né, que se usa a mesóclise com verbos no futuro do presente e no futuro do pretérito, quando se quer ser mais culto, mais formal, usa-se a próclise. Então, dar-te-ei, meu amor, quando quiseres. O ti, no meio aqui do dar e do ei, do verbo no futuro do presente. Darei-te, né? Darei-te, ou dar-te-ei. Então, a mesóclise é quando o pronome oblíquo está no meio do verbo, no futuro do presente ou do pretérito. Vamos lá com o verbo no futuro do pretérito. Dar-te-ia a minha paixão, se não fosses arrogante. Aqui, da mesma forma, o pronome oblíquo no meio do verbo no futuro do pretérito.
Então, a mesóclise é bem fácil. Vamos para a ênclise. A ênclise, quando é que ocorre a ênclise? O que é a ênclise? A ênclise, gente, é quando o pronome vem depois do verbo. Lembrando que a próclise, quando o pronome vem antes do verbo, e tem alguns fatores que atraem a próclise obrigatória. A mesóclise é quando o pronome vem no meio do verbo, e a ênclise é quando o pronome vem depois do verbo. E aí tem algumas regras para usar a ênclise. Então, em frases iniciadas por verbo, uma vez que não se inicia a oração com pronome átono. Veja, quando você inicia uma frase com verbo, nunca você coloca nos justificou a sua ausência. Nunca você coloca o pronome antes do verbo quando inicia a oração. Sempre ocorre a ênclise, ou seja, sempre você começa com o verbo e coloca o pronome depois do verbo. Então, veja, justificou-nos a sua ausência à reunião. Quando o verbo estiver no imperativo afirmativo, observe, deixe-o na gaveta do armário. Né? Aqui também, iniciando frase com verbo, o pronome sempre vem depois do verbo. Vamos lá também, quando ocorre ênclise, quando o verbo no gerúndio não vier precedido de preposição em. Lembrando que quando vem precedido da preposição em, ocorre a próclise. Mas quando o verbo não vier precedido da preposição em, o verbo no gerúndio, ocorre a ênclise. Então, veja, não se explicou, deixando-nos apreensivos. Então, aqui o verbo é no gerúndio, porém, não tem a preposição em. Por isso, ocorre a ênclise. Se o verbo estiver no infinitivo impessoal, também ocorre a ênclise. Ok, o verbo no infinitivo, acompanhar. Vai acompanhar-me até o aeroporto? Então, aqui ocorre também a ênclise, porque o verbo está no infinitivo. Colocação dos pronomes pessoais oblíquos átomos em locuções verbais. O que é uma locução verbal, gente? É quando ocorre a presença de dois verbos, um verbo auxiliar mais um verbo principal. Então, veja aqui, verbo auxiliar mais verbo no gerúndio. Sem partícula atrativa, o pronome se une ao primeiro ou segundo verbo. Ou seja, quando não há nenhuma partícula atrativa, quando não há nenhum fator de próclise, como vocês já viram no início, os fatores de próclise, palavras negativas, pronomes, conjunções, advérbios, palavras que são substantivos, pronomes substantivos, tudo isso aí é fator de próclise. Quando não ocorre nenhuma partícula dessa atrativa, que são fatores de próclise, o pronome se une ao primeiro ou segundo verbo, ou seja, se une ao verbo auxiliar ou ao verbo principal. Vejam aqui o exemplo. As visitas foram se retirando, as visitas foram retirando-se. Então, quando ocorre verbo auxiliar mais verbo no gerúndio, tanto o pronome pode vir depois do verbo auxiliar, como depois do verbo principal. Então, aqui, no primeiro exemplo, veio depois do verbo auxiliar, as visitas foram se retirando. E aqui, no segundo exemplo, veio depois do verbo principal, as visitas foram retirando-se. Outro exemplo, com partícula atrativa, o pronome une-se à partícula ou vai para o último verbo. Aqui, gente, já tem a partícula atrativa. Vamos ver os exemplos. As visitas não se foram retirando. As visitas não foram retirando-se. Observe, aqui tem uma partícula atrativa, certo? Então, aqui, gente, nós estamos falando não de frases com apenas um verbo. Nós estamos falando de frases com locução verbal, ou seja, com dois verbos. Aqui tem uma palavra atrativa, que é o não, que é um fator de próclise, ou, né, quando ocorre isso em frases que têm locução verbal, pode vir o pronome es sendo atraído pela palavra atrativa. Então, as visitas não se foram retirando. Observe que o pronome oblíquo aqui veio antes dos verbos por quê? Porque tem esse partícula atrativa aqui, o não, que chamou o pronome para perto de si, certo? Então, em caso de locução verbal, pode ocorrer dessa forma aqui, o pronome vir antes dos verbos, ou pode ocorrer dessa forma aqui,
o pronome vir depois do verbo principal, certo? Depois do último verbo, que é o verbo principal. Então, as visitas não foram retirando-se. Observe que isso só ocorre, o pronome oblíquo vem para depois do verbo quando se trata de locução verbal. Quando não se trata de locução verbal, quando só tem um verbo, necessariamente o pronome vem para perto da palavra atrativa, certo? Aqui, por que veio para cá? Porque é um caso de locução verbal, ok? Particípio, verbos no particípio, lá era o verbo no gerúndio, agora são verbos no particípio. Sem partícula atrativa, o pronome une-se ao primeiro verbo com hífen. Os alunos tinham se levantado. Aqui não tem nenhuma partícula atrativa, nenhuma palavra negativa, nenhuma outra palavra. Então, nesse caso aqui, o verbo vai para, o pronome oblíquo vai para depois do verbo, certo? Quando se trata de verbos aqui de locução verbal com verbo no particípio, certo? Aqui tinham é o verbo auxiliar e o levantado é o verbo no particípio. Verbo no particípio está dizendo que é passado, né? Terminado com ado, com ido. Levantado, partido, cantado, nadado, isso é verbo no particípio, certo? Então, aqui uma locução verbal, quando não tem palavra atrativa, o pronome une-se ao primeiro verbo. Ou seja, vem depois do verbo aqui, ó. Tinham se levantado. Com partícula atrativa, o pronome une-se à partícula. Então, veja, da mesma forma, ó, que o verbo no gerúndio. Os alunos não se tinham levantado. Aqui tem uma palavra atrativa, o não. Então, o pronome oblíquo veio para perto do não. Não se tinham levantado. Então, gente, essa foi a nossa aula de colocação pronominal. Espero que vocês tenham compreendido. E, se não tiverem compreendido na primeira, olhada, é bom que vocês vejam de novo os slides, de novo a aula, para compreender melhor, ok? Então, um abraço.